Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cássio aqui e hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre o Sermão do Monte. Isso mesmo, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. O encontro de Jesus com os seus 12 e com uma multidão, a qual ele estabeleceu alguns princípios que são fundamentais para agradar a Deus e para viver uma vida abençoada na terra. Nós vamos começar pelas bem-aventuranças, que são 9. Jesus por 9 vezes diz, bem-aventurado aquele que... E aí seguimos com cada uma delas, provavelmente uma em cada vídeo para a gente poder entender e, absorver poderosamente aquilo que Deus quer de mim e quer de você. A primeira bem-aventurança, Jesus diz, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. E aí nós podemos olhar e dizer, será que é uma relação, uma vida miserável, uma vida de necessidades? Não. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque Jesus sabe, conhece que nosso espírito muitas vezes é altivo, é orgulhoso, é prepotente. Então ele está dizendo, olha, se você quer agradar a Deus, se você quer ser abençoado na terra, você precisa ser pobre de espírito. E assim eu posso trazer 3 características sobre o que é ser pobre de espírito, segundo a Bíblia, e o que Deus espera de nós. A primeira característica de um pobre de espírito é aquele que é totalmente dependente de Deus. Não é aquele que luta com as suas forças para conquistar, não é aquele que analisa em pé, que coloca o seu conhecimento na frente, não. Um pobre de espírito é aquele que é dependente de Deus, aquele que entendeu que Cristo salvou a vida e que a partir de então, tudo que nós devemos fazer, precisamos consultar Ele e confiar nele principalmente. Afinal de contas, as respostas de Deus nem sempre são a que nós queremos, mas sabemos que é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. A segunda característica de um pobre de espírito é aquele que luta contra o orgulho. Sim, todos nós somos orgulhosos. Alguma área das nossas vidas, nossa prepotência tende a exaltar algum momento da nossa história. Então a questão aqui é se somos ou não orgulhosos. É que nós devemos lutar contra o orgulho. Nos colocarmos debaixo da poderosa mão de Deus e aí no tempo certo Ele vai nos exaltar e não as nossas conquistas que acabam elevando o nosso orgulho. Então, o pobre de espírito, o bem-aventurado, é aquele que luta contra o orgulho, é aquele que subjuga o seu orgulho para que Deus cresça e para que Ele diminua. Assim, seremos pobres de espírito. E número 3, ou terceira característica de um pobre de espírito, é aquele que tem uma vida com a visão de reino. Tudo o que ele faz é para que o reino de Deus seja exaltado, é para que o reino de Deus cresça e se multiplique na terra. Quantas pessoas entregaram tudo e hoje vivem literalmente da fé? E eu afirmo a você, isso não é para todos, mas tudo que nós estamos fazendo pode ter e deve ter visão de reino, crescimento do reino, aumento do reino, multiplicação do reino. E afinal de contas, o reino de Deus na terra foi estabelecido por Jesus. São as boas novas da salvação, são as boas obras. É o poder de Deus manifesto na terra através do seu Filho e hoje em nós pelo Espírito Santo. Então, aquele que é pobre de espírito, ele entende que tudo que ele faz tem que ser intencional para a multiplicação do reino de Deus. 3 características fundamentais para que a gente possa realizar em Jesus e sermos bem-aventurados. Lembre-se, bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, aquele que é dependente de Deus, aquele que luta contra o orgulho e aquele que vive com visão de reino. Pega isso aí, coloque em prática. Lembre-se, os bem-aventurados são aqueles que agradam a Deus e são abençoados na terra. Afinal de contas, nas 9 bem-aventuranças, todas têm uma consequência positiva para quem pratica. Então, Jesus começa o Sermão do Monte dizendo o que agrada a Deus e o que nos faz viver uma vida abençoada na terra. Que você viva isso, que você desfrute disso no nome de Jesus. Amém? Fez sentido para você? Deus falou contigo? Se inscreve no canal, nós vamos postar várias sequências de vídeo. Comenta, compartilhe nas suas redes sociais, porque eu sei que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.